Galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sabe qual é o assunto que eu vou falar com vocês na aula de hoje? Voltamos a falar um pouquinho a respeito de geometria. Geometria, aquela área da matemática que estuda as medidas de tudo aquilo que está sobre a Terra, né? Metria, medidas, geoterra. Então, geometria estuda tudo aquilo que está sobre a Terra. A gente já viu que existem as figuras 0D, que é o ponto, na verdade é a figura 0D, né? Que é o ponto que não tem medida nenhuma, não tem comprimento, não tem altura. Figuras 1D, a gente já aprendeu também, né? Que são as linhas, as retas, né? Que só tem comprimento, apenas uma dimensão. E as figuras 2D, que são as planificações, as chamadas figuras planas, aquelas que só têm duas dimensões, altura e largura, né? Não tem espaço interno, se a gente largar sobre o tampo de uma mesa fica deitadinho. Enfim, essas são as figuras planas. A gente aprendeu bastante a respeito delas nos últimos anos, desde o pré-escolar. Falamos disso no outro vídeo alguns dias atrás. Agora, o que eu vou falar especificamente na aula de hoje? Hoje eu vou dar um pouquinho de atenção às figuras 3D, ainda os sólidos geométricos, as chamadas figuras espaciais. Essas figuras têm 3 dimensões: altura, largura e profundidade. E elas têm espaço dentro, ou seja, dá para colocar alguma coisa ali dentro. Por exemplo, cubo, paralelepípedo, pirâmide, cilindro, cone. Pois é das figuras 3D que eu vou falar hoje. Porém, nós vamos falar de 2 grupos dentro das figuras 3D: os corpos redondos e os poliedros. Esse é o assunto da nossa aula de hoje. Vamos falar a respeito deles, diferenciar o que é um corpo redondo e o que é um poliedro. É bem fácil, vocês não vão enfrentar dificuldade não. Lembrando que esses grupos pertencem às figuras 3D, às figuras espaciais. Geométricas aqui que eu já vou mostrar para vocês, e vamos identificar se elas são figuras 3D ou 2D, se são sólidos geométricos, né, 3D, ou se elas têm apenas 2 dimensões e são figuras planas, as 2D. Olha só, eu tenho esses 2 elementos aqui na minha mão. Estão percebendo? Uma caixinha e um recipiente de álcool em gel. São figuras 3D? Tem espaço interno? Dá para colocar algo dentro deles? Dá! Ambos dá para guardar algo aqui dentro, porque os 2 são figuras 3D. Se fossem figuras planas, não dava para colocar nada aqui dentro, não teria um espaço interno. Os 2 são figuras 3D. Agora, o que a gente consegue perceber é que eles não têm o mesmo formato. Mais que eles pertençam ao mesmo grupo, que é o grupo dos sólidos geométricos, das figuras espaciais, eles ainda pertencem a um subgrupo diferente. Sabe por quê? Isso aqui é um poliedro e isso daqui é um corpo redondo. Eu sei que o corpo redondo, vocês vão me dizer, nossa, que fácil de identificar. Realmente é fácil de identificar porque ele é arredondado, tá? Mas a gente já vai falar um pouquinho sobre ele para vocês tirarem as dúvidas, se ainda existe algum tipo de dúvida. Mas vamos falar primeiro dos poliedros. Que nome diferente, né? Poli significa vários e edro significa faces. Então, poliedros, as palavras são gregas, tá, galerinha? Não fui eu que inventei, não fiquem bravos comigo, beleza? Poliedros são figuras com várias faces. Por que isso daqui é um poliedro? O poliedro ele é formado apenas por partes planas. Vamos revisar e relembrar o que é face dentro de uma figura 3D. Faces são as partes planas. Eu costumo dizer para os alunos para lembrarem da própria face, quando ficar na dúvida. Faces são partes planas, então toda lateral desse elemento aqui é uma face. Vamos contar as faces dessa caixinha? Quantas faces esse elemento tem? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui embaixo é a sexta. 6 faces. Faces são as partes planas do objeto. Agora, o que mais que ele tem além das faces? São 3 componentes, tá? A face a gente já falou. Agora, arestas. O que são arestas? Arestas são as dobras, o que faz uma face deixar de ser ela e passar a ser outra. Ou seja, arestas são as dobrinhas da nossa forma, da nossa figura geométrica. Quantas arestas tem essa figura geométrica, esse sólido geométrico? Vamos contar, vamos manter ele paradinho para que a gente não se perca na contagem. É bem importante essa dica da Prof. Geise, tá bom? Vamos contar as arestas. Vou começar pela parte superior. Quantas dobras essa forma geométrica tem? Vamos lá. 1, 2, 3, 4 dobras. Contei. Tem só essas? Não, tem outras ainda. Vou agora para as laterais. Então já tinha dado 4 arestas. Vamos continuar. 5, 6, 7, 8. Opa, já deram 8 arestas. Acabaram as arestas ou ainda tem mais dobras?
Tem, aqui na parte de baixo ainda tem. Vamos continuar. 8, 9, 10, 11, 12. Ou seja, essa caixinha que lembra um paralelepípedo, essa caixinha tem 12 arestas. Nós já contamos as faces e já contamos as arestas. Faces, partes planas, arestas, as dobras. E agora, vértice, que é o terceiro elemento dentro dos poliedros. Os vértices são os cantinhos onde as arestas se encontram, onde elas se encontram aqui nos pontos, nos cantos da forma geométrica. Vamos ver quantos vértices tem essa forma aqui que está na minha mão? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 4 vértices aqui. Aonde que tem mais? Será, Prof. Gese? Aonde? Ah, aqui embaixo. Então, eu já tinha dado 4 ali em cima, agora tem 4 aqui embaixo também. 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa forma geométrica tem 6 faces, 8 vértices e quantas arestas? 12 arestas. Fácil de contar? É fácil de contar. A minha dica é manter a forma geométrica sempre na mesma posição para que você não se perca. E não confunda face, aresta, vértice, tá bom? Isso, os poliedros, são características dos poliedros. Todas as formas geométricas que têm apenas partes planas, falando das 3D, são poliedros. Agora, Prof. Gese, se não tem apenas partes planas, se tem também lados arredondados, nem que seja um ladinho só, não é mais poliedro. Para ser poliedro tem que ter só partes planas. Se tem pelo menos um lado arredondado, é um corpo redondo. Por exemplo, esse meu vidrinho de álcool em gel. Isso aqui não é um poliedro, ok? Isso aqui é um corpo redondo. Por quê? Se eu largar ele, ele vai rolar. Ele não precisa ser todo arredondado, como se fosse uma bola. Não. Ele tem que ter pelo menos um lado arredondado para ser um corpo redondo. Por exemplo, esse daqui, ó. Eu sei que aqui embaixo ele é planinho, tanto é que ele para em pé se eu largar na mesa. Mas ele tem as laterais arredondadas, o que torna ele um corpo redondo. Exemplos de corpos redondos dentro da geometria: cone, esfera, cilindro. Até esse daqui lembra um cilindro, ok? Alguma dúvida a respeito do corpo redondo? É bem fácil de identificar a diferença entre corpo redondo e poliedro. Agora eu desafio vocês a dar uma olhada ao redor aí, identificar dentro da casa de vocês o que lembra um poliedro, feito apenas de partes planas, e o que lembra um corpo redondo que tem pelo menos um lado arredondado. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho a respeito de pirâmides e prismas. É um assunto também bem complicadinho, mas vocês vão entender, vocês são craques. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!